Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões da igreja, aonde quer que estejam nesse momento, que Deus possa abençoá-los. Temos muitos irmãos viajando devido ao feriado de ontem, retornando para casa. Estejamos em oração por eles, que Deus os guarde, os livre e proteja de qualquer adversidade. Vamos abrir as Escrituras no livro de Hebreus. Nós faremos a leitura no capítulo 7. Iremos ler apenas 3 versos, o verso 1 até o verso de número 3. Nós estamos na série de exposições no livro de Hebreus. Iniciamos hoje o 7º capítulo, apenas na parte introdutória do mesmo. Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao verso 3, conforme você achar o texto. Se você puder, eu lhe convido a se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Assim nos diz as Sagradas Escrituras: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Que o Senhor abençoe nossas vidas com a sua augusta palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, nossos corações estão rejubilando em Tua presença, nossas almas se deleitam diante do Senhor, nesse dia maravilhoso que o Senhor criou e separou para o louvor e a adoração do Seu santo nome. Nós Te agradecemos pelo privilégio de podermos estar diante de Ti. Pai, nesse momento nós temos ao alcance dos nossos olhos a Sua palavra, e nós cremos que ela é a razão máxima que nos faz subir à Tua presença nessa noite. Nós cremos que o Senhor fala através da Sua palavra, e nós precisamos desesperadamente ouvir o Senhor nessa noite. Fala conosco, traz ao nosso coração edificação, traz ao nosso coração refrigério, alívio. Senhor, se for preciso, confronte-nos, exorte-nos, mas não permita que venhamos a sair deste lugar da mesma forma como nós chegamos até aqui. Se entre nós, ou a nos acompanhar à distância, houver alguém nesse momento que ainda não conhece a Teu Filho como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite, Espírito Santo, cadeias possam ser quebradas e pecadores libertos do domínio da morte para o louvor e a glória do Teu santo nome. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. É isso que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. O sacerdócio eterno de Cristo. O 6º capítulo mostrou-nos a imutabilidade das promessas de Deus. Revelou-nos como a salvação consiste entre o melhor e maior de todos os benefícios concedidos àqueles que foram alcançados e tocados pela graça redentora de Cristo. Nos fez perceber de forma graciosa e generosa o alerta de Deus sobre os perigos que nos cercam e de como devemos ouvir os conselhos do Senhor e com diligência cuidarmos de nossas próprias vidas espirituais, a fim de que não tropeçamos em algum equívoco e trilhemos caminhos que podem nos conduzir à destruição e à morte eterna.
O 6º capítulo iniciou mostrando-nos a necessidade de progredirmos, de crescermos, de amadurecermos, de desenvolvermos a nossa vida cristã, imergidos em preciosas verdades e doutrinas substanciais que estão contidas na palavra de Deus, sendo o desejo do autor de Hebreus fazer a igreja ter acesso a elas. Mas para isso era preciso que avançassem em sua piedade e em sua comunhão com o Senhor. Hoje iniciamos o 7º capítulo, e sem dúvida alguma um dos capítulos mais complexos de toda a carta escrita aos Hebreus. Teólogos, teóricos, exegetas e muitos outros pensadores do universo teológico irão olhar para este capítulo e sobre ele produzir diversos conceitos, diversos pensamentos, os mais distintos posicionamentos em volta dessa maravilhosa doutrina consistente na pessoa do Senhor Jesus e que muitas vezes por nós não é compreendida com a clareza devida. Nós vamos caminhar nesse capítulo com muita calma e com muita perspicácia, procurando compreender as maravilhosas verdades que Deus apresenta a cada um de nós, nas maravilhosas revelações do Senhor nesta carta, que tem nos revelado a pessoa de Cristo. O autor sagrado já mostrou-nos Cristo como o profeta, aquele que verbaliza, vocaliza e traz ao nosso conhecimento a vontade manifesta do Senhor. Já tocou no sacerdócio de Cristo e agora no 7º capítulo vai nos imergir com muita profundidade nessa maravilhosa doutrina, nos fazendo entender e compreender que o Cristo a quem nós servimos, ele exerce um sacerdócio, mas não qualquer sacerdócio, não um sacerdócio que está preso nos rudimentos da lei, ou é herdado por uma herança genética e uma filiação natural. Não, um sacerdócio que está fora dessa dinâmica, mas que tem plena validade e deve ser por nós aceito e compreendido. O sacerdócio eterno de Cristo. Nós lemos apenas 3 versos, os 3 versos que abrem a discussão desse capítulo, e nesses 3 versos vamos meditar nessa noite, a fim de compreendermos, de entendermos como o sacerdócio de Cristo, ele é eterno, ele é sem princípio, ele não tem fim, e ele durará para todo sempre. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao verso número 3, quero percorrer esse texto com você nessa noite, a fim de compreendermos como o sacerdócio do nosso Senhor, ele é eterno e dura para todo sempre. A primeira verdade está justamente no 1º versículo. E o que é que nos diz o 1º versículo? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. O 6º capítulo termina dizendo que Cristo exerce um sacerdócio que ele ocupou, tornando-se sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E agora no 7º capítulo o autor sagrado começa discutindo quem é essa figura icônica, misteriosa e que desperta muita especulação desde os tempos mais remotos. Quem é este Melquisedeque da qual Cristo ocupa a ordem sacerdotal? Quem é este Melquisedeque? Que figura é essa? Em todo o Antigo Testamento nós só vamos encontrar 2 passagens bíblicas que fazem menção a Melquisedeque. Uma está no livro do Gênesis e a outra está no livro dos Salmos. Nos Salmos nós temos uma promessa feita pelo salmista sobre alguém que satisfaria ou realizaria o pleno cumprimento dessa promessa contida em Melquisedeque. No Gênesis nós temos a apresentação, nós temos o fato aqui mencionado pelo autor de Hebreus. Aqui nós lemos que esse Melquisedeque, que era rei de Salém, que era sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão e abençoou Abraão. Mas lá no Gênesis nós vamos encontrar como essas coisas aconteceram, como que elas se desdobraram. Esta figura que tem poucas menções na Escritura, esta figura que está repleta de mistérios muitas vezes não compreendidos, e nós com muita humildade precisamos entender o limite de nossa especulação, a fim de sabermos que nem todas as coisas estarão expressas na palavra de Deus ao nosso alcance. No entanto, o texto começa dizendo que esse sacerdócio começa muito antes do sacerdócio de Arão. Este sacerdócio tem um início muito mais anterior que o sacerdócio levítico,
que começa com a entrega da lei, feita pela instrumentalidade de Moisés. Esse sacerdócio remonta a um tempo pretérito muito mais distante, e sobre o qual nós devemos então fundamentar a nossa esperança. O sacerdote que está regendo sobre nossas vidas, o sacerdote que está mediando a nossa relação com Deus, ele não começa o seu sacerdócio nos dias de Moisés, porque o próprio autor de Hebreus irá nos mostrar que ele é superior a Moisés. O sacerdote que está oficiando nesta noite diante de nós, ele é alguém que tem o seu sacerdócio iniciado muito tempo antes do nascimento do próprio Arão ou do próprio Moisés. Este sacerdócio que vem muito antes é o sacerdócio de Melquisedeque. Mas somente na palavra Melquisedeque, ou no nome Melquisedeque, nós temos informações que não podem ser desconsideradas. O nome Melquisedeque é a junção de duas expressões hebraicas. A primeira é Meleque, que significa rei. A segunda é Tzedeque, que significa justiça. O nome de Melquisedeque significa um rei de justiça. Este rei de justiça tem um reino. Este rei de justiça exerce um domínio. Esse rei de justiça opera com um governo. Esse rei de justiça tem um trono. E onde que fica o seu trono? Aonde estava o seu domínio? Aonde ele operava o seu governo? O autor de Hebreus diz que este Melquisedeque, rei de justiça, ele era rei em um local chamado Salém. Salém é um dos nomes mais antigos da atual Jerusalém. Mas a palavra Salém na língua hebraica significa paz. Logo, o texto bíblico está me mostrando que este Melquisedeque, que é um rei que exerce justiça, governa sobre um lugar em que existe plena paz. Ele não é somente um rei que exerce justiça, ele não governa apenas sobre um local onde existe paz. O texto diz que ele abençoou a Abraão. Logo, o texto começa nos mostrando o ofício sacerdotal de Melquisedeque. Então o texto bíblico está me descrevendo uma verdade preciosa, uma verdade que começa então a lançar luz sobre a imagem proeminente de Cristo, da qual Melquisedeque é apenas uma sombra. Melquisedeque não é a figura mais importante, o seu nome é mencionado apenas como uma manifestação teofânica do Senhor no Antigo Testamento. O texto está me dizendo que Melquisedeque, que opera no sacerdócio que vem antes de Arão, este Melquisedeque que abençoou a Abraão, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, ele servia ao Deus Altíssimo, em um mundo de idolatria, em um mundo de várias religiões, em um mundo completamente desconectado do Senhor. Havia em Salém um rei que governava com justiça, que temia ao Deus dos céus e que servia ao Deus Altíssimo. O autor de Hebreus então está evocando um poderoso testemunho que salta do Antigo Testamento. Assim como em um tempo de profunda apostasia, havia um rei de justiça que governava com paz e que servia ao Deus Altíssimo. No tempo de apostasia que nós vivemos, na época de profunda desconexão com Deus na qual nós estamos, enquanto as trevas se avolumam ao nosso redor, nós conhecemos um Senhor que governa com justiça, que opera e o seu reino é de paz, não tem começo nem tem fim, e ele assiste diante do Deus Altíssimo pelas nossas vidas. É esse glorioso Senhor. Percebe que o texto então está nos mostrando como uma sombra que vai clareando, como uma luz que vai envolvendo uma imagem, a fim de nos fazer enxergar com clareza aquilo que está diante dos nossos olhos, mas nem sempre compreendemos com a devida aptidão necessária. Este Melquisedeque, ele governa em Salém, um lugar de paz. Ele é sacerdote de um Deus Altíssimo, e ele é um rei de justiça. Ele tem uma autoridade real, mas ele também exerce uma função sacerdotal. O verso de número 2 nos diz o seguinte: para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Aí o texto faz uma explicação de si mesmo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, como já disse. Depois, ele é rei de Salém, ou seja, um rei de paz. O verso primeiro quer nos mostrar o ofício sacerdotal de Melquisedeque. O verso segundo quer nos mostrar a autoridade real de Melquisedeque. Este Melquisedeque a quem Abraão vai entregar o dízimo. Que dízimo? De todos os despojos que ele conquistou na guerra contra os reis. Abraão vai para a batalha, vence os seus inimigos,
traz consigo os despojos, ou seja, aquilo que ele conquistou com a sua vitória. Melquisedeque vai ao seu encontro. Esta figura misteriosa surge na narrativa lá do Gênesis. E então, lá no Gênesis, Abraão estará diante dele, ele irá abençoar Abraão, Abraão entregará o dízimo de tudo que tinha a ele. E agora o texto está nos mostrando que esse homem, além de ser um sacerdote, ele também é um rei. Além de exercer um ofício sacerdotal do Deus Altíssimo, ele também tem um ofício real. Ele exerce uma realeza. E o que é que isso interessa para nós e por que que o autor de Hebreus faz questão de mencionar isso? Nós aprendemos que Jesus Cristo, ele tem 3 ofícios. O nosso Cristo, ele é sacerdote do Deus Altíssimo. O nosso Cristo é profeta do Deus Altíssimo. E o nosso Cristo é rei de paz e justiça que assiste diante do Deus Altíssimo. Então o Antigo Testamento está nos falando de uma figura que exerce um domínio sacerdotal, que tem um poder real e que tem uma autoridade profética. Esta figura exerce preeminência sobre Abraão. E por que isso é importante? Lembre, não podemos esquecer para quem que o autor de Hebreus está escrevendo. Ele está escrevendo para a comunidade cristã que está lá em Jerusalém. Essa comunidade está enfrentando uma séria oposição e uma pressão dos seus adversários, especialmente os judeus. E os judeus estão o tempo todo massacrando aquela igreja e questionando aquela igreja sobre os seus principais pontos de fé. E os judeus então se vangloriavam de um detalhe: eles eram filhos de Abraão. Eles nasceram dentro da família de Abraão. Eles herdaram o sangue de Abraão. Eles trazem consigo esta maravilhosa herança genealógica. Eles são os filhos de Abraão. E desprezavam os cristãos porque não se sujeitavam à esperança de Abraão e nem tampouco ao sacerdócio de Levi. Mas aí o autor sagrado faz questão de dizer: o Abraão do qual vocês tanto se orgulham, ele prestou obediência a Melquisedeque. Melquisedeque era superior a Abraão. O nosso Cristo é superior a Abraão. O nosso Cristo é maior do que Moisés. O nosso Cristo está acima da lei. O nosso Cristo governa desde o início de todas as coisas. O nosso Cristo é um rei de justiça e de paz. E essas são as qualidades do reino que Deus estabeleceu. O reino de Deus é marcado pelo quê? O reino de Deus não é conhecido pela sua ganância. O reino de Deus não é conhecido pela sua corrupção. O reino de Deus não é conhecido pelas suas prevaricações. O reino de Deus não é conhecido pelas imoralidades. O reino de Deus não é conhecido pelos vícios, pela lascívia. O reino de Deus não é conhecido pelas distorções da moral. O reino de Deus é conhecido pelo seu soberano. E o seu soberano reina com justiça e paz. Este é o reino de Deus. E é este o Senhor que exerce domínio sobre nós. Mas irmãos, em um tempo este como nós vivemos, é preciso refletir sobre a natureza do que Cristo representa ou tem representado para a sua igreja. Nós entendemos que Jesus é isso? Nós entendemos que o Senhor, Ele governa com justiça e com paz? Nós entendemos que o Senhor, Ele tem esse domínio e essa autoridade sobre todas as coisas? A autoridade sacerdotal de Melquisedeque é reconhecida pelo próprio Abraão. Abraão não questiona a autoridade de Melquisedeque. Muitas vezes nós questionamos a autoridade de Jesus. Muitas vezes nós questionamos o poder de Cristo, o domínio de Cristo, o império de Cristo sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós não nos sujeitamos às diretrizes de Cristo reveladas na sua palavra. Muitas vezes nós não aceitamos as vontades manifestas de Cristo na sua gloriosa lei. E buscamos o nosso próprio caminho. E seguimos o rumo de nossa própria escolha. E fazemos as coisas do jeito que achamos que devem ser feitas. E nos esquecemos que sobre nós existe uma autoridade chamada Cristo. E Cristo governa sobre sua igreja. Abraão reconhece a autoridade de Melquisedeque. E Melquisedeque é uma sombra, é uma teofania. De quem? De Cristo. E onde está escrito isso?
no verso que vem logo em seguida, o verso número 3. Mas vá comigo lá para o Gênesis, lá no capítulo 14, do verso 18 até o 20. O autor de Gênesis vai nos contar pela primeira vez, quando aparece esse homem envolto de mistérios, chamado Melquisedeque. Ele diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o que para Abraão? Ele trouxe pão e vinho. Ele podia ter trazido um cordeiro, ele podia ter trazido uma buchada, ele podia ter trazido um leitão assado. Ah não, o judeu não come porco, né? Mas eu como, fique à vontade, pode me chamar, eu como. Judeu não come, mas eu como. Ele podia ter trazido qualquer coisa, mas o que é que ele traz para Abraão? Ele traz pão e vinho. Você está entendendo? As conexões que o autor de Hebreus faz com aquilo que está escrito lá no Gênesis. Ele traz pão e ele traz vinho. Quais eram os principais elementos das refeições de Cristo com os seus discípulos? É pão e vinho. Qual é o símbolo do sacramento da igreja? É o pão e é o vinho. O que é que nós vamos comer daqui a pouco, lembrando da gloriosa obra que Cristo fez em prol de nossas vidas? Nós vamos comer um pedaço de pão e nós vamos beber um pouco de vinho. Percebe? Melquisedeque traz diante de Abraão um pedaço de pão e um pouco de vinho. E por que que ele faz isso? Logo em seguida o Gênesis diz: era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque conhece a vontade de Deus. Melquisedeque conhece os preceitos do Senhor. Melquisedeque sabe qual é a vontade normativa do Senhor. Então ele não faz absolutamente nada de forma aleatória. Tudo que ele faz obedecendo rigorosamente à vontade de Deus. Ele traz pão, ele traz vinho, ele vai abençoar a Abraão. Verso 19: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito, verso 20, seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. O que então que o autor de Hebreus está fazendo no começo do capítulo 7? Ele está relembrando o acontecimento de Gênesis capítulo 14. E ele está mostrando para nós que Melquisedeque não é uma figura, embora misteriosa, desconectada de uma doutrina muito gloriosa que aparece no Gênesis e vai até o último versículo de Apocalipse. Ele não está desconectado da pessoa de Jesus Cristo. Ele não é uma figura solta, ele é uma figura que está dentro dos propósitos de Deus. Se você for comigo para o Salmo 110, o Salmo 110, o verso de número 4. Há novamente uma menção a Melquisedeque. E o verso 4 do Salmo 110 diz: o Senhor jurou. Depois leia todo o Salmo, fala do Messias. O Senhor jurou e não se arrependerá. E o que o Senhor disse? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Arão. É assim que está escrito na sua Bíblia? Não. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é uma promessa. E essa promessa tinha de ser cumprida, porque Deus não diz coisas e não cumpre. Essa promessa foi cumprida com Arão? Essa promessa foi cumprida com Moisés? Essa promessa foi cumprida com Abraão? Essa promessa foi cumprida com Adão? Quem sabe essa promessa foi cumprida com Paulo, Lucas, Mateus, Marcos, João? Quem sabe essa promessa foi cumprida com Timóteo, Barnabé? Alguns desses conseguiu estar debaixo dessa afirmação do verso 4 do Salmo 110, tu és sacerdote para sempre. O que aconteceu com Arão? Morreu. E os seus filhos morreram. E os seus descendentes morreram. E todos os sumos sacerdotes que oficiaram no templo morreram. E os apóstolos também morreram. Então quem é que atende essa promessa feita no verso 4 do Salmo 110? Quando o Senhor jurou solenemente e disse: tu serás um sacerdote para sempre. Mas um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem pode satisfazer essa premissa? Quem é capaz de atender essa exigência?
E é exatamente isso que o autor sagrado quer mostrar à igreja de Jerusalém. Nós não precisamos viver em conflito sobre o sacerdócio de Cristo. Cristo não é um impostor, Cristo não é um invasor, Cristo não é alguém que surgiu aleatoriamente na história. Não! Cristo é o único que atende à afirmação do Salmo 110, o verso 4. Cristo é o único que tem condição de satisfazer a exigência profética da própria Escritura. Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E por que isso é importante? O verso 3 diz: Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Quem era o pai de Melquisedeque? Você já leu na sua Bíblia? Procure aí. Procure. Aliás, tive uma ótima ideia agora. É uma ótima pergunta para fazer a seminarista candidata ao pastorado. Quem era o pai de Melquisedeque? Só para ver ele sofrer. Quem é a mãe de Melquisedeque? Quem são os filhos dele? Você já encontrou na Bíblia? Não, não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia. Aí ele diz, não teve princípio de dias. Nós não sabemos quando ele nasceu, onde ele viveu. Ele apenas surgiu na narrativa do Gênesis. Nem teve fim, nós não sabemos como Melquisedeque morreu. Nós não sabemos onde ele foi sepultado, mas ele morreu. Aí ele diz, entretanto, esse Melquisedeque feito igual ao Filho de Deus. É o que está escrito aí? Não. Aprenda a examinar a Escritura. O texto diz que ele foi feito semelhante. Uma coisa semelhante é igual? Não, não é. É genérico. Parece, mas não é. Está entendendo? A vida é assim, coisas que são e coisas que parecem que são. Tem gente que é rica, tem gente que parece que é rica. Tem gente que é bonita, tem gente que parece bonito. Depois que desmonta, só a graça do Senhor. Não é assim? O texto está dizendo que ele foi feito semelhante. Semelhante a quem? Ao Filho de Deus. E o Filho de Deus permanece sacerdote perpetuamente. Aí agora vamos prestar um pouquinho de atenção. Por que o autor de Hebreus, depois de começar essa discussão no verso 3, ele não teve pai, ele não tem mãe, ele não tem genealogia, nós não sabemos onde ele nasceu, nós não sabemos onde ele morreu, nós não sabemos o que aconteceu com ele, no entanto ele não é Cristo. Porque se nós admitíssemos, e alguns teólogos muito equivocados vão fazer isso, se nós admitíssemos que Melquisedeque é Cristo, então nós estaríamos negando a obra sacrificial do próprio Cristo. Pois o autor de Hebreus diz que ele adentra a presença do Pai para exercer o seu sacerdócio, após a sua gloriosa ressurreição. Então o texto está nos falando de Melquisedeque, mas Melquisedeque não é Jesus. Melquisedeque é apenas alguém semelhante ao Filho de Deus. Melquisedeque é um testemunho no Antigo Testamento de que o nosso Cristo está presente em toda a história desde o princípio de tudo. Melquisedeque é apenas uma sombra, não é a condição pré-carnal do Salvador. Não, diferente de Melquisedeque, nós sabemos onde Jesus nasceu. Ele nasceu em Belém. Nós sabemos que ele tinha uma mãe biológica chamada Maria. Nós conhecemos o seu pai. Sim, nós conhecemos a vida de Cristo. Nós conhecemos a pessoa de Cristo. Nós temos andado junto de Cristo. Mas assim como Melquisedeque está envolto de mistérios e fatos desconhecidos, nosso Cristo também está envolto de mistérios e de coisas desconhecidas. Por exemplo, nós cremos, e todo cristão de verdade crê, que Jesus Cristo tem quantas naturezas? Quantas? Tem certeza? Absoluta? Olha, um crente dessa igreja que tiver dúvida sobre isso, você vai conversar comigo no gabinete. Jesus Cristo só tem duas naturezas. Ele é homem, 100% homem e 100% Deus. Aí vem a palavra difícil. Essas naturezas estão unidas de forma hipostática.
O que significa? Essa natureza humana não sobrepõe a divina, nem tampouco a divina sobrepõe a humana. Em Cristo nós temos um mistério glorioso. Ele é homem, mas ele também é Deus. Ele é o perfeito homem, pois nele consiste a perfeita divindade. Em Cristo nós temos algo que somente ele tem e nenhum outro jamais teve. Cristo reúne em si uma profunda e complexa e desafiadora verdade que a nossa capacidade limitada nem sempre vai entender. E nisso está a maravilha de Cristo, o nosso gracioso Cristo, este maravilhoso Cristo. Ele tem começo? Ele tem início? Não. A vida de Jesus não começa quando ele nasceu em Belém. Onde é que está a primeira menção a Jesus Cristo? Lá no Gênesis, o texto diz: no princípio criou Deus. Aí vai dizendo, aí depois o texto diz, quando Deus resolve criar o homem, façamos o homem, é plural. Cristo estava criando todas as coisas. Aí o Evangelho de João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus, mas o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos dele a glória do unigênito do Pai. Cristo estava presente quando todas as coisas foram criadas, quando os limiares da terra foram postos, quando os pilares do mundo foram estabelecidos, quando o número de estrelas, galáxias foram colocados. Cristo estava envolvido com cada um dos aspectos da criação. Cristo conhece a maior de todas as coisas criadas, e Cristo tem diante de si a menor de todas as coisas criadas. Cristo é o único que reúne em si poder e autoridade suprema, porque Cristo é profeta que nos trouxe as boas novas da salvação. Cristo é sacerdote do Deus Altíssimo que assiste diante do Criador neste exato momento pela minha e a sua vida. Por isso ele é o nosso único e suficiente intercessor. Cristo também é rei, ele tem um reino que ele inaugurou, e louvado seja Deus, todo aquele que nele crê e confia é inserido na sua família e faz parte da sua gloriosa e maravilhosa igreja. Somente Cristo, somente Cristo. É por isso que Melquisedeque é semelhante, mas não é o próprio Cristo. Cristo satisfaz a exigência do salmista. Cristo permanece para todo sempre. Quando um sumo sacerdote morria, era preciso colocar outro no lugar. Quando Cristo morreu, quem é digno de ocupar o seu lugar? Aliás, o seu lugar não ficou vazio. Seu lugar não foi desocupado. Ele foi suspenso do madeiro. Ele foi morto. Mas aí a Bíblia brada: onde está a morte? Onde está a morte? O teu aguilhão. Cadê a tua vitória? A morte venceu Caifás. A morte venceu Anás. A morte venceu Arão. A morte venceu Abraão. A morte venceu Moisés. A morte venceu Paulo, João, todos os discípulos. A morte venceu inúmeros líderes da igreja primitiva. A morte venceu todos os profetas do Antigo Testamento. Mas quando a morte pensou que havia vencido Cristo, ela se deparou com o autor da vida e o consumador da nossa fé. E ela foi vencida por ele, porque após 3 dias no túmulo da terra, a Escritura diz que numa manhã de domingo, ele rompeu as barreiras do impossível. Ele humilhou a morte e tragou ela com o seu poder. Ele saiu andando daquela sepultura. Ele esteve com os seus discípulos, ele subiu aos céus com o seu corpo, ele está nesse exato momento à direita do eterno Senhor, ele se faz presente no nosso meio, ele está vivo para todo sempre. Para todo sempre. É Cristo, e somente Cristo, e ninguém além de Cristo. Um sacerdócio que não tem fim. Então o autor bíblico, o autor de Hebreus, quer mostrar à igreja de Jerusalém que os contra-ataques dos judeus eram extremamente infelizes, porque o sacerdócio de Cristo não tem que ser medido pelo parâmetro de Levi, mas deve ser considerado a partir de Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo é superior a Abraão.
O sacerdócio de Cristo é maior do que Moisés. O sacerdócio de Cristo é eterno e não tem fim. Neste exato momento, meu amado irmão, Jesus está diante de Deus, intercedendo por mim e por você. É por isso que eu não preciso de outros mediadores. É por isso que eu não tenho necessidade de recorrer a outra pessoa. Porque nenhum outro, neste momento, pode interceder por mim ao Senhor. Mas Cristo pode. E Cristo está fazendo isso. Lembra-se, certa vez Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, essa noite o diabo queria tragar a tua vida. Mas eu estava fazendo, sabe o que por você? Orando. Intercedendo por você. Você entende quem é Jesus? Você entende que essa igreja tem um sacerdote? Você entende que essa igreja tem um mediador? Você entende que o êxito da sua vida não depende da minha intercessão? Eu sou fraco, eu falho, mas nós estamos debaixo da mediação de Cristo. E Cristo exerce um sacerdócio que nunca teve fim. E jamais terá fim. E é por isso que o autor bíblico diz que este maravilhoso Cristo, glorioso e eterno, exerce uma autoridade que está acima de toda e qualquer autoridade sacerdotal. Depois de fazer essa introdução no capítulo 7, então a partir do verso 4 ele começa a discorrer, e nós veremos que ele irá provar que o sacerdócio de Levi teve um fim, acabou. Não existe mais a necessidade de sacerdócio. Ah, pastor, mas eu li numa revista que vão reconstruir o templo lá de Jerusalém, e os sacerdotes estão sendo treinados, os descendentes de Levi, e eles vão novamente oficiar no templo. Eles vão perder o tempo deles, porque não existe mais sacerdócio. Ah, mas eu vi um sacerdote ali, outro sacerdote acolá. São pessoas iludidas, não existe mais sacerdócio. Ah, pastor, mas o senhor não é um sacerdote. Eu não. Ah, mas eu pensei que o senhor mediava a minha relação com Deus. Mas sinto muito lhe dizer, você está enganado. Boa noite. Claro que acabamos de viver a reforma protestante, né? Foi que Lutero rompe com o romanismo. Lutero diz: olha, a gente não precisa mais de um sacerdote, de uma pessoa que media a minha relação com Deus. Nós temos Cristo. Então nós vamos até quem? Até Cristo. E Cristo está mediando nossa relação com Deus. Não existem mais sacerdotes. Só existe uma pessoa ocupando o sacerdócio. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. E Ele exerce sobre nós autoridade. O sacerdócio de Levi teve fim, mas o de Cristo nunca se acabou. Cristo é o sacerdote único e perfeito, pois todos os outros fracassaram na sua missão, menos Jesus Cristo. Se isto é verdade, então eu posso sentir paz no meu coração, porque eu sei que posso ir até Cristo, e eu sei que Cristo mediará e levará até o Senhor as minhas angústias e as minhas aflições. Existe uma ordem superior à estabelecida por Arão, uma ordem que está lá no início de todas as coisas, uma ordem estabelecida pelo próprio Deus. Melquisedeque é apenas uma sombra de Cristo. Qual é o Deus que nós servimos? Segundo alguns estudos de antropologia, existem mais de 20 mil deuses adorados pelas diversas pessoas ao redor desse mundo. A Bíblia diz que tudo isso não passa de ilusão e mentira. Nesta noite você não está diante de só mais um Deus. Nessa noite você não veio cantar músicas apenas para mais um Deus. Nessa noite você não veio visitar um dos caminhos. Nesta noite você está diante do único e verdadeiro Deus. Nesta noite o seu louvor está sendo aceito na eternidade, porque ele está sendo mediado pelo único mediador que se chama Jesus Cristo.
Nessa noite você não foi consumido pelos seus pecados e as suas práticas imundas, porque o propiciatório do único propiciador, que é Jesus Cristo, está sobre a sua vida. Você ainda não foi destruído na sua iniquidade, porque nesta noite o sangue do único Salvador dos homens está sobre a sua existência. E é por isso que João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, o único Deus eterno e verdadeiro, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós não seguimos apenas uma das muitas possibilidades, nós estamos seguindo a única possibilidade. Nós não estamos em um dos muitos caminhos, nós estamos no único caminho. Nós não estamos diante de um de muitos deuses, nós estamos diante do único Deus, e louvado seja Ele, porque o seu sacerdócio dura para sempre. Ai, mas todos os caminhos levam para o céu, só se for da boca da onça. Porque para o céu de glória só tem um caminho que leva, ele se chama Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Eu sou a porta, quem entrar por ela sairá e encontrará o quê? Pastagem. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem se alimenta de mim jamais terá fome. Eu sou a água viva, quem bebe de mim, no seu interior fluirão rios de água viva. Louvado seja Deus, o sacerdócio de Cristo dura para sempre, e nós estamos debaixo da sua autoridade bendita. E somente Ele fez por mim e fez por você o que ninguém tinha coragem de fazer. Só Ele. Louvado seja Ele, porque Ele quis te salvar. Meu Deus, Deus quis salvar você e me salvar também. Como é que Deus salva uma desgraça que nem eu? Vou nem falar de você, vou falar de mim. Como é que Deus salva uma porcaria que nem eu? Como é que Deus pode amar uma coisa que nem eu? Eu não sei te explicar. Eu não consigo te explicar. Eu só sei que Ele me ama. E por mim Ele deu a sua vida. Eu só sei que Ele te ama. E por você Ele deu a vida. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós outros. Só para você lembrar, ou para você aprender. Você foi escolhido por Deus. Mas a palavra grega é eklegnon. Está lembrado o que é eklegnon? Você foi escolhido. Você é eklegnon. Mas o que isso significa? Quando você vai escolher alguma coisa, você escolhe a pior ou a melhor? Você escolhe a melhor. Você vai no supermercado comprar as suas frutas, você escolhe o pior tomate ou o melhor tomate? Você escolhe o melhor tomate. Você vai comprar uma casa, você escolhe a pior casa ou a melhor casa? Você escolhe a melhor casa. Você vai comprar um carro, você escolhe o pior carro ou você escolhe o melhor carro? É óbvio que você escolhe o melhor carro. Você foi escolher uma esposa, um marido, você escolheu o pior ou o melhor? Você achava que era o melhor, mas depois já era, não tem mais o que fazer. Sempre você procura o melhor. Você escolhe assim. Isso não é eklegnon. Eklegnon é escolher, mas é escolher entre os piores. Eu quero dar uma boa notícia para você. Você foi escolhido entre o que existia de pior na face da terra. Amém? Fazer o que? É verdade. Você era fim de feira. Como é que chama o fim da feira? Tem um nomezinho. A xepa. Você estava na xepa da vida, entendeu? Você estava na sulanca da feira, você estava entre o que existia de pior, mas louvado seja Deus, eu não vejo como vê o homem, Ele te escolheu. Por quê? Não sei, eu sei lá. Às vezes eu fico olhando, meu Deus, como é que só escolhe uma coisa dessa? Meu Deus, não é possível, Jesus, mas Ele escolheu. Eu posso fazer o quê? Não sei. Eu só sei que Ele me ama, eu só sei que Ele ama você. E eu só sei que sobre você, Ele tem exercido um sacerdócio que jamais terá fim. Quando nós morrermos, nós estaremos sendo assistidos pelo nosso glorioso Cristo. Enquanto nós vivermos, estaremos sendo assistidos por Cristo. Quer morramos, quer vivamos, viveremos ou morreremos debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E isso é maravilhoso.
este sacerdócio que não tem fim. O sacerdócio de Jesus Cristo. Que Deus abençoe nossas vidas, em nome de Jesus. Curva a sua fronte, fecha seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nós queremos louvar o Senhor. Somos tão pequenos, Senhor. Somos tão limitados, tão falhos, tão pecadores. Existem em nós tantas coisas que precisam ser mudadas. É difícil compreender, Senhor, como o Senhor pode amar uma pessoa como eu. Como o Senhor pode nos amar, sendo como nós somos. Nós pecamos por palavras, por pensamentos, por atitudes. Quantas vezes negligenciamos as Tuas orientações e seguimos o nosso próprio caminho? Quantas vezes desprezamos, Senhor, as incontáveis demonstrações do Teu amor? Quantas vezes, Senhor, quantas vezes batemos em outras portas, buscando outros mediadores, e nos esquecemos de que o Senhor estava à nossa disposição. Nós queremos Te exaltar nessa noite, pois nossas vidas estão seguras, debaixo do sacerdócio do Teu amado Filho, este sacerdócio que não tem fim, este sacerdócio que nos traz segurança eterna. Nós queremos Te louvar porque o Senhor fez por nós o que ninguém jamais poderia fazer. Nenhum amigo, nenhum parente, nossos pais, nossos conhecidos, nenhum deles fez por nós o que o Senhor fez. E é por isso que nós Te amamos, e é por isso que nós Te louvamos, e é por isso que nós Te exaltamos nessa noite. Nós vamos nos aproximar da Tua mesa, Senhor, mesa em que existe pão e vinho, assim como Melquisedeque levou isso diante de Abraão, e o Senhor colocou isso diante dos seus discípulos, e pediu que fizéssemos isso em sua memória, lembrando-nos do sacrifício resolutivo e maravilhoso com o qual o Senhor nos alcançou. Nós queremos agora, Senhor, pedir: perdoa nossos pecados, perdoa a nossa falta de fé, perdoa a nossa incredulidade, perdoa, Senhor, perdoa a nossa culpa. Tu és o nosso sacerdote. Roga ao Pai por nossas vidas, Senhor. Roga ao Pai por nossa existência, Senhor. E sob o Teu propiciatório eterno, aceita a nossa oração. É isso que nós pedimos, no nome glorioso de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.